é o seguinte, o vídeo que eu tinha feito anteriormente, eu falei a respeito de jornalismo e a minha ênfase era que o jornalismo que se pratica hoje em dia no futebol não, aqui no Brasil, o país do futebol, não é um jornalismo, é um verdadeiro estádio de futebol. E esses tais desses jornalistas, eles são verdadeiros torcedores de futebol. Só que o vídeo iria ficar muito longo, então eu resolvi fazer essa segunda parte. Essa segunda parte daqui, nós vamos abordar 3 pontos, né, para a gente ver exemplos, mediante imagens, do que é esse jornalismo que se faz aqui no Brasil. Vamos ver 2 exemplos. E vamos ver um exemplo do jornalismo que se faz lá fora. Um exemplo que eu peguei lá dos Estados Unidos. Então, a primeira imagem nós vamos ver, e depois dela nós vamos fazer alguns comentários, algumas observações. Então, a imagem é esta aqui. Observe bem aqui do lado a imagem. Depois vamos fazer alguns comentários. Vocês perceberam o absurdo, a notícia que está lá? Que Jair Bolsonaro pretende metralhar favelas. Essa notícia daqui, ela circulou no ano passado. Na época ele ainda era um candidato, estava concorrendo com outros para disputar a presidência. Então nessa ocasião ele estava em um evento particular e ele fez um discurso. Nesse local havia uma pessoa, e essa pessoa, ela disse, melhor, ele falou que em certo momento Jair Bolsonaro disse que o problema da segurança, se ele se tornasse presidente, ia ser resolvido dessa forma. Ele iria arranjar uma aeronave, um avião, enfim, e esse avião iria sobrevoar as favelas lá no Rio de Janeiro e iria fazer chover bala para acabar com bandidos e com traficantes. Aí essa pessoa repassou essa notícia para esse jornalista que você viu aí, esse tal de Lauro Jardim. E esse jornalista então jogou isso, e isso se transformou então em uma notícia absurda no país. Vários jornalistas assinaram embaixo essa coisa absurda. Agora, pense bem você o seguinte: você seria capaz de imaginar uma coisa tão absurda como essa? Uma pessoa, ela mandar uma aeronave, um helicóptero, enfim, sobrevoar uma região e disparar chuva de balas para acabar com bandidos, com traficantes, com os marginais daquele local? Você é capaz de imaginar uma coisa tão absurda dessa? Mas esse tal desse jornalista, ele deu o ok dele para essa informação maluca, sem pé nem cabeça e principalmente absurda. Amigo, tudo bem que ele seja contra o presidente Jair Bolsonaro, que ele não goste de Jair Bolsonaro, que ele tenha as reservas dele com o presidente Jair Bolsonaro. Mas se ele fosse um mínimo de profissional, mínimo, não precisa ser muito, um mínimo possível de profissional,
ele jamais iria dar o ok dele para uma notícia tão absurda dessa. Isso é uma coisa absurda. Veja, nem em época de guerra se permite que um absurdo desse aconteça. Uma aeronave, um avião sobrevoar uma região onde há civis e faça chover bala para acabar com o inimigo. Nem na época de guerra se permite isso. Mas esses caras, eles deram um ok, um sinal verde quando pegaram essa informação mentirosa. E você pode pensar assim, mas eu não acredito muito nisso. Mas o problema, meu amigo, é o seguinte, é que hoje em dia, mesmo com toda a internet que existe, com todas as redes sociais, as mídias independentes que existem, os canais no YouTube que existem, ainda há muitos milhares, milhões de pessoas que se informam através da televisão, através de jornal, através de revistas. E muitas dessas pessoas, quando elas veem essas notícias, elas infelizmente acreditam. Ainda existem milhares, milhões de pessoas que acreditam ainda nessa chamada mídia tradicional. Alguns até porque não têm acesso à internet. Ele não tem acesso a um conteúdo no YouTube, nos canais de direita, nos blogs independentes. Então, eles acreditam ainda nessas informações. É por isso que é preciso trabalhar muito para esclarecer isso, para que essa mentira ela não ganhe tanto corpo assim. Infelizmente, ainda estamos caminhando. Ainda há muitas pessoas que acreditam nesses caras. Muitas, mas muitas mesmo. E o estrago geralmente é grande quando uma notícia como essa circula. É preciso fazer um trabalho também grande, pesado, para mostrar que se trata de uma mentira. Porque um jornalista desse, um sujeito desse, dizer que é profissional e deixar que uma coisa dessa ganhe corpo, se propague dessa forma, é absurdo um negócio desse. Imagina que essa região, uma região grande onde eu estou, se passasse um avião aqui disparando balas para matar 2, 3 bandidos. Imagine quantos inocentes aqui não iriam morrer. Observe a quantidade de carros, caminhões e outros que passam por aqui. Quantas pessoas não iriam morrer? É absurdo alguém pensar que um presidente, um candidato à presidência do país, iria falar algo tão absurdo assim. E detalhe, havia uma outra pessoa nesse evento e essa outra pessoa disse que ele não falou nada disso. Mas mesmo assim, não houve jeito. Essa notícia mentirosa, ela se propagou. O próximo exemplo que nós vamos analisar aqui é essa imagem aqui. Observem esta imagem aqui. Veja, essa outra mentira aqui, falando sobre a respeito da estabilidade, é no mesmo patamar ou até pior do que a primeira. Porque Jair Bolsonaro, quando essa mentira saiu, ele deu uma entrevista e ele disse que ele jamais na vida dele pensou em acabar com a estabilidade do servidor, seja ele federal, estadual ou municipal. Mas essa coisa ganhou corpo, essa mentira se espalhou. Eu digo para vocês o seguinte: o que diferencia você trabalhar em uma empresa particular, no setor privado, para o setor público, é exatamente a chamada estabilidade. A depender da função, o salário é o mesmo, os benefícios são os mesmos, você vai executar o mesmo serviço e assim por diante.
Não existe nada de mágico, nada de espetacular. A única diferença que existe do servidor federal, estadual e municipal para o setor privado é essa chamada estabilidade. É a certeza que você vai ter que amanhã o seu emprego vai estar lá. Daqui a uma semana seu emprego vai estar lá. Daqui a 2 meses seu emprego vai estar lá. Daqui a 1 ano seu emprego vai estar lá. Essa é que é a diferença. Quando uma pessoa ela resolve ingressar na carreira pública através de um concurso, muitas vezes não é perdão, não é por causa do salário, não é porque existe algo espetacular, enfim, não é. É por causa da estabilidade. É você saber que você não vai correr o risco de ser demitido. É você saber que daqui a 2, 3, 4 anos você está lá trabalhando, o seu emprego está lá. Essa é a diferença. Se você acaba com a estabilidade, com esse diferencial, você vai estar tornando tudo igual. Tudo igual. Não existiria mais nada que diferenciasse se não fosse a estabilidade, o setor privado e o setor público. Nada. Mas essa notícia mentirosa, mais uma vez, ela se espalhou, mostrando assim que esses tais desses jornalistas, eles são torcedores de futebol, conforme eu falei lá no outro vídeo, na primeira parte. Torcedores de futebol. O presidente veio a público e disse: eu jamais pretendo fazer isso. Nunca, jamais. Não adiantou. A notícia se espalhou. E se você acha que lá fora é diferente, né? A imprensa de lá de fora, a mídia lá de fora, eu citei o Le Monde, citei o The Guardian, citei El País, citei New York Times, Washington Post. Não é diferente. Sabe por quê? Veja este próximo exemplo. A revista Times. Veja a imagem e depois nós vamos conversar a respeito. Você viu bem essa imagem? Você viu o absurdo que é a capa da revista Time? O que é que aconteceu? Trata-se de uma montagem. Acontece que a família dessa menina, se eu não me engano, eles são lá da Nicarágua, algo assim, algum país ali da América Central. Eles estavam tentando entrar nos Estados Unidos, a família dessa garota aí. E eles foram parados pelo serviço de imigração, porque lá nos Estados Unidos, assim como em diversos países do mundo, existe o serviço de imigração. Então, um fotógrafo lá, ele conseguiu pegar essa imagem e houve então essa montagem. A garotinha lá chorando e eles colocaram lá a imagem do presidente Donald Trump e aquela legenda embaixo: bem-vindo à América. O que esses caras eles não contam é o seguinte, é que as leis que existem lá nos Estados Unidos relacionadas com a imigração, elas foram criadas e aprovadas lá na década de 90. E na década de 90, quem mandava, quem governava os Estados Unidos era o Partido Democrata. O Partido Democrata é o queridinho da imprensa. Eles são de esquerda, o Partido Democrata. E foram eles que criaram essas leis de imigração. O que o presidente Donald Trump está fazendo nos dias atuais é exatamente aplicando a lei que foi aprovada lá nos anos 90 durante os governos democratas. Mas eu te pergunto, você acha
que essa imprensa de esquerda, torcedor de futebol, eles vão contar isso para você? É lógico que não. A intenção é fazer com que você pense que o presidente Donald Trump, ele é um ser diabólico, satânico, que é contra imigrantes, que é contra as crianças. Essa questão da imigração, inclusive, é um capítulo à parte. Talvez mais adiante eu vou fazer um vídeo para explicar porque também a imprensa ela distorceu toda essa questão da imigração. Essa questão da imigração. Depois eu vou fazer um vídeo para contar o que é que de verdade acontece nessa questão da imigração. Mas nesse momento aqui, o que ficou foi isso, essa mentira, essa montagem feita pela imprensa para colocar o presidente dos Estados Unidos como sendo um ser cruel, um ditador, que não quer nem que crianças entrem lá nos Estados Unidos, que as crianças vão ser barradas. E não é nada disso. Não é nada disso. O serviço de imigração está apenas cumprindo o seu papel, que é vistoriar, checar quem está entrando lá nos Estados Unidos. Certo? Portanto, meu amigo, a conclusão na verdade são duas conclusões. Primeira, não importa se é aqui no Brasil, Revista Veja, Revista Época, Jornal Estadão, Folha de São Paulo, Rede Globo, Correio Brasiliense, não importa a mídia, todos esses caras são torcedores de futebol. O mesmo vale lá para fora. Não importa se é a revista Time, se é o País, Le Monde, New York Times, Washington Post, The Guardian, não importa. Todos esses caras são torcedores de futebol, não são jornalistas. Então essa é a primeira conclusão. A segunda conclusão é: se você deseja informação limpa, honesta, verdadeira, não adulterada e não montagens, você precisa recorrer aos canais que tem aqui no YouTube, canais de direita que passam de fato a informação real, honesta para você. Você precisa recorrer aos canais, ou melhor, aos blogs também independentes de direita que passam a informação correta, honesta para você. Porque se você for atrás dessa chamada mídia independente, desses tais formadores de opinião, desses tais de influenciadores que existem por aí, você só vai ver, meu amigo, torcedor de futebol. Você só vai ver esses caras mandando para você informações distorcidas, mentiras, mentiras e mais mentiras. Tudo que for mentira, você vai ver circulando nessa chamada grande mídia. Portanto, busque informação honesta, informação limpa, verdadeira. Esqueça essas chamadas de grande mídia. Esqueça esses caras. Busque nos canais pequenos, no YouTube, no Facebook também tem alguns. Informação correta, limpa e honesta, para você não ser enganado, para você não ser desinformado, porque lá nesses canais, nesses locais, você vai ter informação limpa, imparcial e 100% honesta. Ok? Então, o nosso vídeo de hoje, ele termina aqui, certo? Eu agradeço muito a sua colaboração, certo? Eu peço que você, por favor, dê um like, dê um gostei, para que esse vídeo, para que esse canal possa pouco a pouco ir crescendo. Eu estou fazendo um esforço de ir colocando sempre que possível vídeos, informações a respeito de diversos assuntos aqui nesse canal. Colabora comigo, dá um gostei, dá um like,
dá uma força para que esse canal, o nosso canal, ele possa crescer um pouco mais. No mais, um excelente dia para você. Hoje é segunda-feira, uma ótima semana de trabalho para você e até o nosso próximo vídeo. Tchau!